sorte e risco. Nada é tão ruim nem tão bom quanto parece ser e quanto a gente imagina que é. O que não te contaram é que toda moeda tem 3 lados. Fala rapaziada, antes de mais nada, meu nome é Paulinha e esse é Os 3 Lados da Moeda, em que eu falo de política e economia trazendo várias perspectivas. E hoje a gente vai continuar falando do livro Psicologia Financeira, que eu tô lendo com meu namorado, e o capítulo 2 fala justamente sobre risco e sorte. E antes de começar a contar pra vocês sobre o Bill Gates, que eu achei essa parte da história bem maneira, queria que você começasse falando, né, já que você é meu host. Porque você começou esse capítulo antes de mim, e você falou disso, de sorte e risco, e na hora eu falei pra você, não acredito nisso não, acho que é circunstância. E aí eu mudei de ideia depois, então começa aí. Assim, eu sempre tive, né, na minha cabeça que essa coisa de sorte não existia. E ao ler esse livro, né, principalmente esse capítulo 2, que fala justamente sobre sorte e risco, quando eu terminei de ler, foi quando eu te mandei a mensagem, eu falei, olha, eu vou te falar algo que você não vai curtir. Sorte existe, né? E de alguma maneira isso pode influenciar muito, né, no nosso sucesso, até falando aqui nosso sucesso financeiro propriamente dito. A coisa que eu entendi que ele define como sorte é aquilo que muitas vezes não está no nosso controle. Perfeito. E que acaba, né, influenciando a gente tomar algum rumo na nossa vida. Então, trazendo um exemplo aqui, ele fala, se a gente pegar, né, investimentos em bolsa, o cara que estava lá na época da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, ele possivelmente não teve tanta sorte pelo caos ali que ele estava vivendo, né, tanto na questão do próprio país e a guerra que ele estava ali, comparado a gente hoje, né? Então, só de nós termos nascido, vamos dizer assim, no Brasil e não no meio de uma guerra, né, trazendo aqui esses 2 exemplos, nós temos alguma sorte, né? Então, isso pode influenciar a gente, né, olhando aqui na questão financeira, que ele trata bem disso, pode influenciar da gente ter uns melhores resultados assim de investimento em bolsa, por exemplo, né? Então, se a gente for trazer até para os dias atuais, o cara que começou a investir em meio coronavírus, né, no ano passado, ele de alguma maneira não teve a sorte do cara que, depois de passar essa pandemia, sei lá, daqui 5, sei lá quando vai passar essa pandemia, mas vamos trazer um exemplo, daqui 5, 10 anos, um moleque que começar a investir, e se o país estiver numa boa condição, não tiver alguma crise tão forte, né? Porque o Brasil sempre está em crise, né? Normal, risco fiscal, instabilidade política é normal no Brasil. Esse cara vai ter uma sorte se a gente olhar esses 2 aspectos, né? Então é importante a gente falar isso. São 2 aspectos que a gente consegue comparar. Ele meio que coloca a sorte e azar como, circunstância. Eu sinto que talvez seja essa palavra, a circunstância que você está inserido. Mas eu quero fazer uma diferenciação e também já uma crítica, que aí eu vou dar 2 exemplos. Porque eu tenho a sensação de que às vezes quando ele fala, me corrija se eu estiver errado, você pode ter tido outra visão, de que muitas vezes aquilo que fez a pessoa ser quem ela é. Entendi. E aí eu vou dar 2 exemplos diferentes. Um primeiro, é sorte que eu e você a gente se conheceu? Não. Então vamos parar pra pensar. Vou tentar trazer pra parecer que foi sorte. Se meus pais, assim, a gente sempre pode voltar mais pra trás. Isso aqui eu não vou voltar até, sei lá, a infância da minha mãe, vou começar de mim. Se meus pais não tivessem se separado, não tivesse tido uma situação ruim na minha família, eu não ia querer ter saído de casa logo depois quando eu me formei. Eu não queria ter ido pra Floripa fazer faculdade, não teria entrado na Invest Júnior aprendido sobre investimento, não teria começado a investir, não teria começado a te seguir, então não teria talvez te conhecido e talvez a gente não estaria namorando hoje. E aí tem todo o seu lado da história, e aí o lado da história de um amigo seu e do Vinícius. Então, se você parar pra pensar, por um lado você pode falar, foi sorte, tudo isso. Ou circunstância, eu acho que essa palavra entra melhor. Tá, mas agora qual é a grande questão? Se essas coisas não tivessem acontecido, realmente, provavelmente, a gente não namoraria hoje. E é isso que ele define como sorte. Mas agora o outro exemplo que ele dá, e daí vê se você tá entendendo o que eu tô falando. Que ele fala do Bill Gates. Ele fala, suave. O melhor ponto é o do Bill Gates, que já é o começo do capítulo. Sim. Ele fala, Bill Gates e Paul Allen, eles estudavam numa escola. De 300 milhões de estudantes que tinham na época, tinham cerca de 300 que estavam naquela escola deles, que era a única que tinha um computador. E aí tinha um terceiro cara, um terceiro parça deles, acho que era o Kent, lembra? Sim. E o Kent
ele fazia projeto de computador com os dois, eles se apaixonaram pelo computador e meio que levou eles a fundar a Microsoft e ser bem sucedido. Vocês devem estar perguntando, que porra é Kent, né? E o Kent, quem é esse? Ele morreu num negócio de montanha. A chance de você morrer fazendo montanhismo... Escalar a montanha, não é? Escalar a montanha. É tipo 1 em 1 milhão. E ele teve o azar de morrer. A chance do Bill Gates ser o aluno que estava naquela escola com computador também era mínima. Enquanto o Bill Gates teve sorte, o Kent teve azar. Agora voltando. Na nossa relação, quando a gente falasse sorte, realmente, provavelmente a gente não teria se conhecido se não fosse trajetória. Agora, mano, o cara é o Bill Gates. Eu acho que ele teria tido sucesso, mesmo se ele não estivesse naquela escola com computador. Entende? É esse ponto que eu tô querendo chegar. Sim, eu entendi. É que primeiro a gente tem que ter a consciência que não tem como a gente adivinhar o que poderia acontecer. Com certeza. Só que vamos trazer aqui, né, do nosso caso. Isso a gente já falou algumas vezes anteriores, antes mesmo de ler esse livro. Que é o seguinte, e se eu não tivesse criado o Favelado Investidor? Sim. E se a menina que estava trabalhando comigo não tivesse falado, cria um canal? Será que nós estaríamos aqui hoje gravando esse vídeo, por exemplo? Tá ligado? Não dá pra saber. Não dá pra saber. Não tem como eu falar não e também não tem como falar sim. Não tem como a gente saber relacionado a isso. Mas o que o cara traz no livro é justamente essa coisa de trazer um lado um pouco de estatística. Qual que era a chance do Bill Gates estar na mesma escola que o Kent lá? Tem o computador. Na escola que tinha o primeiro computador que foi criado de fato, acho que foi até a IBM que criou, sei lá, e tava na escola do Bill Gates e foi a partir dali. Beleza, a chance era mínima, né? Eu acho que é essa chance mínima que ele chama de sorte. Que ele chama de sorte, né? Ele traz um pouco relacionado a isso. E aí nesse capítulo ele ainda fala sorte e risco. Né, que ele traz esse ponto um pouco mais pra frente e que basicamente, né, ele diz o que? As pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que tomam risco, né? E que também as que quebraram são as que tomaram mais risco. Que a linha é muito tênue entre você ser brilhante e você ser um louco, tá ligado? Sim. Tanto tem uma parte que ele fala assim, as pessoas mais bem-sucedidas não são as mais inteligentes, não são as que mais trabalharam horas e horas na vida. A questão sempre tem uma pessoa mais inteligente que o Bill Gates. Uma pessoa mais inteligente que o Jeff Bezos. Perfeito. Uma pessoa que trabalhou muito mais horas, muito mais tempo que esses dois caras. Só que possivelmente não correu o risco que eles correram. Justo. Eles se exporam ali, seja empreendendo, seja criando negócio, inovando, investindo para dar errado, tudo mais. E ele traz isso, né, para o lado financeiro, vamos dizer assim. Sim. Então, se a gente for até olhar, quando a gente faz analogia com investimento, os caras que têm o maior patrimônio, né, que construiu na bolsa, são os caras que mais arriscou no longo prazo, né? Aí tem a coisa que é o terceiro capítulo, que a gente vai entrar nisso também. Mas é o cara que correu risco, diferente do cara que está em renda fixa, por exemplo. Perfeito. Né? Então ele traz essa questão, né, que os caras que mais tiveram sucesso foram aqueles que trouxeram mais. Mas ao mesmo tempo que ele traz essa questão, ele também traz uma questão que meio que, não sei se contradiz ou se anula essa, mas que ele fala o seguinte, realmente os mais bem-sucedidos correram muito risco, mas você também tem que lembrar, e daí eu já discordo um pouco dele, mas depois a gente fala disso, você também tem que lembrar que tem muita gente que correu risco, se fudeu muito, ninguém tá sabendo. Exato. E aí meio que o que ele quer dizer? Não adianta você pegar os pontos fora da curva, porque os pontos fora da curva são probabilidades pequenas. Você tem que se espelhar em probabilidades maiores, tá ligado? Ele bate um pouco nessa tecla. Que eu entendo, ele tá querendo meio que dizer assim, calma, porque tem a circunstância que você está inserido, que pode ser sorte ou azar, mas olha para as coisas mais comuns. E aí eu acho meio complicado, porque você sabe, né, até quando eu te conheci, eu sempre fui muito de olhar para as coisas comuns e ser muito pé no chão. E eu vejo que você é um pouco oposto de mim nisso, e inclusive você me incentivou a ser diferente nesse sentido. Que se você ficasse olhando pros caras, tipo, os caras que estão junto aqui comigo na favela, a maioria acontece o quê? Fica aqui. Então é isso. Não, você olhou diferente, tá ligado? E aí, eu não que ele esteja falando exatamente isso, mas eu senti um pouco isso, de tu tem que olhar sim pra ponto fora da curva, tá ligado? Se você não olhar, o seu parâmetro é baixo, sabe?
Assim, a visão que eu tenho relacionada a esse ponto, a sorte e o risco, né, ele meio que diz que também andam meio que conjuntos ali, um ao lado do outro. Então, eu vou trazer meu exemplo. E, novamente, Demorou. meu exemplo não é estatística de nada. Perfeito. Né? Eu tô falando do meu caso, da minha experiência, ponto. Eu tive sorte de nascer na favela? Acredito que não. Né? Acredito que não, falando de mim. Só que se eu comparar eu nasci na favela com um moleque que nasceu na África, Perfeito. eu tive sorte. Sim, justo. Porque eu nasci num país que, apesar de todos os problemas que o Brasil tem, vamos dizer assim, é mais rico do que a África, comparando assim. Falar África também é meio ruim, porque a África África parece que o tem continente vários, inteiro é uma merda. Mas mas- entendi, os países mais pobres Isso, africanos. mais pobres. Então, tecnicamente, eu tive mais sorte. Justo. Só que aí traz o ponto do risco, né? Que ele fala que anda junto. Beleza, olhando todo mundo ali que, né, cresceu comigo, quais que tomaram o risco que eu tomei? Eu e o Vinícius tá junto, então, tá ligado? Justo. Tem outros empreendedores também que tomaram certo, né, risco. Uns criaram mercado, outros correm um risco muito mais que eu, né? Seja até por meio do crime mesmo. E é um risco que eu não quero correr, que é o risco de estar vivo ou tirar minha liberdade, né? Então é bom a gente medir isso. E aí ele tá correndo um risco muito alto que eu não sei se vale a pena. É a Tá fita ligado? Eu fazia assim pra aprender em física, que era côncavo e era convexo. Da convexidade, Isso, né? exato. Se você se expõe a uma situação muito extrema, a ponto de que se der errado, você pode, sei lá, morrer, talvez você não deva se expor a Não essa deva situação. fazer. O risco tem que ter um limite, tipo isso, né? Sim, sim. É o que o Taleb fala muito, né? Mas outro Outro livro. Mas assim, resumo, né, da minha visão sobre esse capítulo. Eu acredito que sorte exista, Nesse contexto que Nesse ele fala contexto. também. que pode influenciar, mas que pra mim não determina nada. Perfeito. Porque, por exemplo, novamente, se eu comparar eu e o moleque da África, né, eu tive sorte. Só que essa sorte não influenciou de eu estar aqui hoje. Sim. Porque se a gente olhar outras pessoas que nasceram na quebrada e Justo, outras pessoas que nasceram na África, as pessoas da quebrada tiveram sorte comparado, né, que nasceu na África. Mas as pessoas da quebrada não estão aqui, Sim, né, perfeito. vamos dizer assim, não seguiu o mesmo caminho que eu. Então, não determina. É esse o ponto que eu quero bater. E que o risco, novamente, isso eu aprendi até na KPMG, né? Risco e perigo. Perigo é o que você tá correndo ali e não sabe o que tá acontecendo. Perfeito. Você não tem consciência daquilo. Por exemplo, o que você falou, se eu for correr tal risco que tira a minha vida, na verdade você não tá correndo risco, você tá correndo perigo. Gostei da diferenciação. Entendeu? Gostei. Agora o risco é aquilo que você meio que consegue mensurar. Que se a gente trazer na bolsa de valores. Qual é o risco que eu tenho de investir numa ação? Perder 100%? Sim. Virar zero? Qual o perigo que eu tenho de investir na bolsa, em uma ação? Se eu for alavancado, né, pegar crédito emprestado lá da corretora, eu vou perder mais de 100% e ainda vou sair devendo. Não, e para além disso, na bolsa ainda, principalmente hoje, né, com vários métodos de análise, a gente consegue mensurar até de uma forma melhor, né, efetivamente, contando risco país, risco da Sim. empresa, a porcentagem de risco que você está disposto a correr. Então, apesar de, óbvio, ser mais complexo, tem até esses mecanismos para a gente conseguir avaliar. Vale a pena ou não vale, mas aí tem que ter a paciência de estudar. Exato. E aí estudar é a decisão sua, tá ligado? Se você vai estudar E se não ou não vai. vai, exato. E qual que foi a sua definição aí pro segundo capítulo? Mano, circunstância, eu acho que essa palavra é boa. Acho que quando a gente lembrar de sorte e azar, existe, mas ela existe se sempre você conseguir trocar essas palavras pela palavra circunstância. Aí eu acho bom. Acho que a conclusão é essa. Boa. É Não, isso? acho que é isso. Então valeu, galera. Próximo capítulo é o 3, que é sobre... Você sabe o que você tava falando. Não lembro. Tem a ver com ganância, um bagulho assim. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver pra falar. Nada é o suficiente. Nada é suficiente. Tem a ver com ganância, eu lembrava disso. Muito obrigada, amor. É isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto, família.